Eleitoralista está no ar e ao vivo diretamente do Compol, esse evento que é o maior de comunicação política e institucional não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E a gente está aqui nessa edição especial, em parceria, trazendo os assuntos mais importantes, mais atuais, sobre os temas eleitorais que se cruzam com todos os players da política. Marqueteiros, estrategistas, publicitários, pesquisadores, advogados, todo mundo que precisa saber das regras eleitorais e de como funciona aí o jogo das eleições. E para começar essa edição especial do A Eleitoralista, eu estou aqui com duas grandes sumidades em tratando-se de pesquisa de opinião pública, de pesquisa eleitoral. Vou ter que olhar aqui um pouquinho o currículo deles, porque é um currículo tão rico, tão robusto, para não esquecer de nada importante. Estou aqui com o Dr. Fábio Gomes, que é sociólogo, gestor e doutor em comunicação e semiótica. Diretor-presidente do Instituto Informa, que é um centro de inteligência especializado, em opinião pública, e membro da European Society for Opinion and Marketing Research. E também estou com o Dr. Maurício Moura, economista doutor em economia em setor público e ciências políticas, fundador do IDEA, sócio do fundo Zaftra, primeiro fundo multimercado global do mundo focado em capturar distorções de preço no mercado financeiro a partir de eventos eleitorais. E também é colunista do O Globo, do jornal O Globo. Vejam só, minha gente, com quem que a gente está abrindo essa edição do podcast. Para começar, então, eu vou passar a bola aqui para os meus convidados, primeiro para eles se apresentarem para vocês e para falar um pouquinho desses institutos, que vocês participam e do qual vocês fazem parte. Então, primeiro aqui, Dr. Fábio Gomes, muito bem-vindo ao A Eleitoralista no Compol. Muito honrado com a participação, agradeço o convite, Amanda. Essa questão de participar desses eventos me deixa muito feliz, porque no início, lá nos anos 90, quando comecei o Instituto, a gente não tinha as oportunidades que hoje se tem de discutir abertamente, com várias experiências reunidas em eventos, e um programa como esse que divulga essas questões tão importantes para essa festa democrática, com tantos participantes, tantos profissionais envolvidos. Comecei a minha vida profissional no interior fluminense, na cidadezinha de Paraíba do Sul. Engenheiro civil frustrado, estava quase engenheiro civil. Mudei para ciências sociais, transferência inédita, professor. É raro, mas acontece. Eu sou educadora física de primeira formação. Mas eu adoro a engenharia, profissão fantástica, mas eu mudei. A base matemática foi importante. Mas justamente, já trouxe, E comecei ali atendendo os prefeitos, depois a gente foi caminhando para a capital, depois a mudança para São Paulo em 2016, mas continuando ali com o escritório no Rio de Janeiro e visitando o Brasil como um todo nas campanhas eleitorais. Isso é bom do eleitoral, A gente gira o país e conhece muita gente. E o Instituto Informa, como que surgiu? A primeira iniciativa foi pessoal em 96, nas eleições municipais. Eu estava atendendo ali e meio que jogado para fora do berço, porque eu fui atender um deputado que é muito conhecido do Brasil, que foi o defensor do Collor de Mello, e ele corria o risco ali de ser rejeitado por isso. Então foi o deputado Roberto Jefferson, meu primeiro cliente. Famoso Roberto Jefferson. E ali no Centro-Sul Fluminense, os municípios em 96 que ele estava atendendo, foram os municípios que ele estava restabelecendo as bases. Os apoios aos candidatos a prefeito, que depois ajudariam no pedido de voto em 98. Entre 96 e 98, nós fizemos a primeira pesquisa dos efeitos da privatização, já com o Instituto montado, em 97. Então já de opinião pública, não já só de eleitoral. Opinião pública, os efeitos da privatização em Volta Redonda. Isso foi muito divulgado. À época, o ministro Francisco Dornelles entregou ao presidente Fernando Henrique Cardoso, e isso foi divulgado na imprensa. Então, o garoto da pesquisa do interior começou a aparecer um pouquinho na capital e o nome começou a circular. A gente começou ali com 6 municípios. Na eleição seguinte, na de 2000, já eram 56 no interior fluminense, sobretudo, alguma coisa na região metropolitana. Olha só. E o nome divulgando, muito boca a boca. Eu acho que essa questão da pesquisa, a gente trabalhou um pouco com divulgação, depois recuamos disso, apesar de ter dado tudo certo, mas a gente ficou mais com bastidores e o boca a boca que funciona, A gente foi sendo divulgado, depois viemos para São Paulo, atuando em campanhas e também em governos, e o Brasil como um todo, o Instituto Informa atuando com pesquisas nacionais e também pesquisas na América do Sul. Olha só que sobre fantástico. A relação do eleitor, do cidadão com bem-estar. E academicamente eu estudo muito o conceito de reputação. Olha só, que interessante. E tem tudo a ver com pesquisas, E com certeza a gente está tão em época de tanto direito digital, mas sem dúvida alguma a propaganda de boca em boca ainda é a propaganda ainda mais eficiente, Que ainda está aí resistindo a esses novos tempos.
Doutor Maurício Moura, se apresente aqui para os nossos ouvintes, às nossas ouvintes, e conta pra gente também, que fiquei curiosa, em entender como é que funciona esse Fundos Aftra, como é que veio essa ideia e como é que é. Bom, eu sou economista, né? Eu considerei fazer engenharia, mas eu fui direto para economia. Sim, gente, mesa das exatas agora. Eu sou economista e eu tive, na verdade, duas trajetórias em paralelo. Eu trabalhei no mercado financeiro, né? O meu primeiro trabalho foi como trader de mesa de operação no Bank Boston, que não existe mais hoje. E em paralelo eu também fazia mestrado e doutorado, né? E minha primeira pesquisa de campo mesmo foi no doutorado. Eu fiz um trabalho numa comunidade em Osasco, em que eu basicamente entrevistei 500 pessoas da comunidade. Eu queria medir o efeito das pessoas terem recebido a escritura, a posse da propriedade do imóvel, né? E foi a minha primeira experiência. Tinha uma política pública que fez um programa. A política pública chamava Papel Passado. O Ministério das Cidades, ele pagava a escritura para quem já tinha a posse E aí eu fiz uma pesquisa antes das pessoas receberem a escritura e depois para tentar medir o efeito das pessoas terem escritura em oferta de crédito, oferta de trabalho. Foi uma experiência de campo mesmo, porque a gente foi em casa a casa, então foi uma tese de economia, mas foi a minha primeira experiência que eu tive de entrevistar. E aí, eu, como economista, fui trabalhar no Banco Mundial, na tesouraria do Banco Mundial, eu cuidava do setor privado do Banco Mundial. E aí, coincidentemente, era a época da campanha presidencial de 2007 e 2008, que era a campanha do Obama. E eu me voluntariei para participar da campanha do Obama e eu fazia porta a porta. Eu batia na porta das pessoas, pegava informação dos eleitores e aí eu comecei a entender como é que o Partido Democrata capturava dado, processava esse dado e usava o dado para fazer uma abordagem quase que individual, né? Eu fiquei fascinado por aquilo. E aí eu terminei minha tese, terminei meu doutorado, eu comecei a tentar aplicar aquele método para campanhas em diferentes lugares, né, fora dos Estados Unidos, aí, inclusive no Brasil. E aí, não sei se o Fábio lembra, mas eu trabalhei numa campanha no Rio que a gente participava de uma reunião domingo à noite, que tinha um porta a porta numa campanha de governador. Sim, eu lembro. Eu lembro que todo domingo, das 9 horas da noite, estava o Fábio lá e a gente aprendendo onde tinha que ir, onde não tinha que ir. Mas aí eu tentei levar essa técnica, né, uma tecnologia de lidar com dados mesmo para campanhas. Eu tive o privilégio de trabalhar em 12 países. Em campanhas eleitorais em 12 países, basicamente fazendo pesquisa, fazendo... Falei que o currículo era de peso, né? Aí depois, em 2011, eu criei a ideia, né, porque acabou que começou a ter uma demanda de pesquisa, de análise, mas eu sempre queria fazer uma coisa além, né, só da pesquisa. E aí, a partir de 2016, 2017, comecei a ter uma demanda enorme de mercado financeiro, não só da pesquisa eleitoral. Aí eu comecei a ver que as eleições estavam realmente fazendo preço, né, sendo cada vez mais relevantes para o mercado, para os bancos, para a corretoria. Eu meio que migrei, deixei de fazer campanha, comecei a basicamente trabalhar para o mercado financeiro. Entendi. E aí, nesse período, eu aprendi como é que o mercado financeiro operava a eleição, assim, como é que eles se posicionavam nas eleições. E aí eu cheguei para um cliente meu e falei, vamos montar um fundo para fazer o que vocês já fazem, que é operar a eleição. E aí em 2022 a gente testou o fundo com dinheiro meu e dinheiro dele, assim, a gente testou o modelo. O que eu faço basicamente, meu trabalho é criar uma curva de probabilidade do resultado das eleições. E aí a gente checa se o mercado tá vendo o mesmo resultado que a gente está vendo. Quando o mercado está com uma visão diferente, aí a gente vai lá e compra ações, compra moeda, compra juros, que a gente acha que vão variar em função da nossa probabilidade. Nossa. É isso que a gente faz. E aí desde 2023, eu tô com o fundo já operou em 40 eventos eleitorais em vários países. E a gente tem uma associação com a ASA Investimentos, que é do Roberto Safra. E para mim está sendo incrível porque me força a acompanhar eleições no mundo inteiro, né? Sim, olha que fantástico. E tu falaste agora sobre a ideia da campanha do Obama, né? E começou muito lá o que a gente fala hoje de ideia de perfilamento de dados, né? De microtargeting, de fazer os dados, pegar os dados das pessoas com preferência política e as estratégias de campanha, né? Então tu vem desde lá acompanhando esses movimentos. Eu fiquei fascinado quando eu comecei a entender o processo da coleta, do tratamento, do uso dos dados. Eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa... Eu sempre gostei, claro, de análise de dados. Sim. E eu sempre gostei de política, apesar de trabalhar com o mercado financeiro. Então eu olhava aquele processo e eu achava que era o futuro, né? Então assim, para mim foi uma... E claro, né, depois ao longo dos 10 anos, vários lugares que eu trabalhei, cada lugar uma realidade, mas o conceito, né, de você ter uma agregação de dados que te permite gerar inteligência, não só para tomada de decisão, mas para abordagem do eleitor, ele permanece até hoje, né? Sim, perfeito. Deve ser uma delícia ver a legislação eleitoral, né? Depois de rodar todos esses países, que a gente tem um modelo aqui bem mais restrito, né? E chegaremos nesse ponto mais polêmico da parte das pesquisas eleitorais. Então, fazem pesquisa há muito tempo e para explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a gente estava conversando aqui antes, juristas, marqueteiros, estrategistas, publicitários, mas tem pessoal que segue o podcast que também, curioso, quer entender um pouquinho mais sobre esses assuntos eleitorais
O Dr. Maurício falou justamente, eu acho que essa ideia, talvez, dos mercados estarem cada vez mais atentos às eleições, é porque também as pessoas estão muito mais atentas, né, conectadas. Então, tem pessoal aí conectado no podcast, né? Então, explicando que a gente tem, talvez explicar para o pessoal os tipos de pesquisas que a gente tem, porque tem a pesquisa eleitoral, que é publicada, e aí tem que obedecer os critérios da legislação eleitoral, ter mais imparcialidade, um recorte mais amplo, e tem as pesquisas internas, né, de opinião pública, para medir uma estratégia eleitoral, para medir um programa, uma política pública, como o Dr. Maurício falou. Então, queria perguntar para vocês, diferenciar um pouquinho, assim, como é que é feita uma pesquisa mais interna, como é que é feita hoje a pesquisa eleitoral. Podemos começar pela pesquisa interna ou fazer os recortes das duas? Vou jogar a bola para o Dr. Fábio aqui. As duas estão muito presentes, né? Eu vejo que nos últimos 10 anos o número de empresas que publicam resultados eleitorais cresceu muito, né? Eu publiquei até 2006, na eleição até que o professor Maurício fez referência. Ali, em parceria com o jornal do Rio de Janeiro, até ali eu publiquei. Depois eu preferi fazer as pesquisas internas. As pesquisas internas, elas são mais... O questionário é mais amplo. A pesquisa qualitativa não se publica, a gente pode falar depois sobre isso, mas as pesquisas quantitativas é que ficam nessa questão de publicadas e não publicadas. Então as internas, elas são mais parrudas em termos de questionário, em termos de análise de dados, cruzamentos e investigação. E a pesquisa de publicação ela é mais expositiva. Você não tem tanta análise, a não ser que isso venha a ser uma demanda da equipe de jornalismo, das editorias, que queiram uma análise mais sofisticada, mas elas são muito mais expositivas dos números gerais, as frequências gerais dos resultados. Quando você vai para pesquisa interna, você tem uma coisa que é busca de padrões. Poderia ser um outro nome para pesquisa. Buscar padrões que explicam o comportamento eleitoral. E aí, quando você encontra padrões que explicam tanto o comportamento eleitoral, o voto, quanto a rejeição, a escolha de outro candidato, né, a questão da disputa em si, as oportunidades que uma candidatura tem. Então, toda essa investigação, ela dá ali um caminho, né, dá ali um suporte para os estrategistas tomarem as suas decisões, né, de construção do discurso, posicionamento de marca política e todas as ações necessárias numa campanha. E a pesquisa publicada, ela fica mais na exposição geral dos dados. É a diferença básica que eu faço. E aí o dado quantitativo ali é mais sim ou não, porcentagem, essas que a gente costuma ver mesmo, sim, né? Mais objetivas. Doutor Maurício. Não, só queria dar um passo atrás e dizer que no Brasil, eu acho que o eleitor é privilegiado no sentido de que as pesquisas públicas elas dão transparência ao processo, né? Quando publica uma pesquisa, o professor Fábio sabe, a gente tem que publicar o questionário, publicar o método, publicar a amostra, publicar a fonte pagadora. Então isso é uma coisa que eu não encontrei em nenhum país que eu assim testemunhei e trabalhei em eleição, né? Essa transparência é uma coisa que eu acredito que é um privilégio pro eleitor brasileiro. Eu acredito que quanto mais transparência, melhor. E eu concordo com o Fábio que, né, aumentou muito a oferta de pesquisas públicas e eu também acredito que quanto mais oferta, melhor. Que o eleitor, quanto mais informado, quanto mais ele poder decidir qual é a informação que ele quer acessar, como ele quer acessar, eu acho que isso é saudável para a democracia. Então, nesse aspecto, o Brasil, a legislação brasileira, eu acho que é muito boa, né? Por outro lado, eu concordo com o Fábio, né? A pesquisa pública, ela tem muita limitação, né? Justamente porque a gente não consegue aprofundar nos temas. Muitas das perguntas que a gente faz nas pesquisas internas se a gente faz uma pesquisa pública, elas são contestadas na justiça e aí tem um debate, né? Então, assim, a limitação das pesquisas públicas em termos de profundidade é muito maior, isso não tenha dúvida. Mas, por outro lado, eu acredito que o eleitor brasileiro, comparado com os locais que eu testemunhei, e uma das coisas que, por exemplo, é muito comum, a gente teve eleição na Colômbia agora, e o ano passado teve eleição no Chile. Nas duas eu fui observador eleitoral. No Chile, você não pode publicar pesquisa nos últimos 15 dias antes do dia da votação. 15 dias? 15 dias. E na Colômbia, nos últimos 7 dias. O que, na verdade, eu acho contraproducente para a democracia, porque as pesquisas internas continuam. Então, basicamente, quem tem acesso à informação... Só o eleitor é que não está tendo. É um público limitado. E aí, obviamente, começa a ter pesquisas sendo publicadas em sites de outros países, a informação chega truncada para o eleitor. Então, nesse aspecto, o Brasil tem transparência e o eleitor ele tem acesso à informação de uma maneira plena. Então, eu vejo, apesar das limitações, como o Fábio falou, a gente não conseguir ter a profundidade, ter o grau de reflexão que uma pesquisa interna provém, mas o eleitor brasileiro, nesse aspecto, é bastante privilegiado. Eu concordo plenamente. Eu acredito que... Sempre tem uma polêmica, na verdade, né? Tem gente que acha que muita pesquisa, daí o pessoal vê que tem um candidato que tem menos chance e aí acaba tomando uma decisão mais pragmática, que influenciaria mais
né, no voto. Mas eu acho que isso é extremamente positivo, porque a gente também daí calcula desperdícios de votos, né? A realidade não se muda com a pesquisa sendo publicada ou não, né? Então, eu concordo plenamente e eu acredito que sim, essa ideia da transparência, da exigência da transparência, pelas regras eleitorais, a exigência da justiça eleitoral. A gente sabe que tem muitas regras, a gente debate muito isso no âmbito, e eu gosto sempre de ouvir quem trabalha com eleições, mas não é do jurídico, para ver essa impressão, né? Porque a gente sabe que às vezes tem muitas regras, às vezes é engessado em alguns aspectos, mas sobre pesquisa eu acho fantástico, assim, porque tem as regras para ter o parâmetro, né? Os recortes de eleitorado, de faixa etária, de gênero, né, escolaridade. Então, para a gente saber, né, mapear essa questão do voto e especialmente para dar transparência, né? Para saber quem fez, quando coletou, se tá, né? Porque infelizmente com essa proliferação... Quem pagou, né? Quem pagou, justamente. Porque também com essa proliferação a gente também sabe que tem muitos institutos, né, que se aproveitam, né, que acabam fazendo pesquisa fraudulenta, a gente ainda vê, né, bastante. Então essa transparência ajuda a gente a controlar, né? Eu até fui convidado, o Senado fez lá uma tal CPI das pesquisas, eu fui como convidado, como especialista, né? Não como instituto que estava divulgando. Alguns foram convidados para falar sobre as suas publicações. Eu defendo a ideia de que poderia ter um pouco mais de rigor do TSE. Ainda mais. Ainda mais. Porque, veja, ainda é muito simples o registro de uma pesquisa. O sujeito, eu vejo lá, em qualquer estado, você tem pelo menos umas 30 empresas publicando pesquisa. Você publica um questionário e parou por aí. A amostra, o questionário. E há um julgamento deles lá, há um tempo para que os partidos se manifestem, possam 5 dias. 5 dias antes tem que se manifestar contra aquilo. Agora, e para por ali. Tem o direito dos partidos irem até o Instituto, inclusive, para verificar a coisa. Mas eu acredito Google Maps hoje ajuda. Eu já achei alguns institutos fakes só com o Google Maps. Tem muita coisa ruim. Né? Tem institutos que nem vai a campo. Empresas com nome de instituto, que não vai a campo. Isso macula muito o segmento. Então, quando eu vejo empresas sérias publicando, eu fico muito feliz e torço muito por elas, porque elas ajudam o segmento. E eu fico muito preocupado com a proliferação de empresas que estão ali com um propósito, endereçando o seu trabalho para um propósito muito específico. Enviesando a pesquisa, né? Exatamente. E tem muito. Acredito eu que as empresas de pesquisa teriam que ter um cadastro, e isso foi a defesa que fiz lá no Senado. Deveria ter uma concessão para publicação de pesquisa, professor Maurício. Talvez um cadastro prévio, né? Na ideia, como tem até agora, por exemplo, até as plataformas de arrecadamento de vaquinha virtual, né? Esses arrecadamentos prévios, financiamento coletivo. Tem a ideia também das próprias plataformas digitais que operam no Brasil, que tem que fazer um cadastro no TSE. Talvez esse cadastro prévio exigiria um pouco mais de constrangimento, né? Exato. Assim, de controle. O que o senhor acha, doutor Maurício? Não, eu acho que, sem dúvida, a gente tem uma proliferação de pessoas que não estão fazendo o trabalho correto. E, obviamente, que nesse aspecto a gente pode melhorar. Mas eu queria, para quem está ouvindo, tem alguns indícios, né? Quando ele for olhar uma pesquisa. Eu acho que o primeiro indício é você olhar quem está pagando a pesquisa. Porque tem muita proliferação de pesquisas autofinanciadas, né? E o professor Fábio, ele antes de pesquisador, ele é um empreendedor. Ele sabe que você não consegue viver de autofinanciamento. Os boletos chegam, né, doutor? Os boletos então acho que para você que está ouvindo a gente, se tem um instituto que recorrentemente publica pesquisa autofinanciada, é um sinal de como é que ele está tendo recurso de uma maneira recorrente. Esse é o primeiro indício. O segundo indício é o histórico, né, das publicações desse instituto. Você tem um histórico que basicamente aponta para um lado só, você começa também a desconfiar. E uma terceira coisa que eu acho muito importante, que no fundo, os institutos eles têm pessoas por trás, né? Assim, não são um sistema de algoritmos, né? Tem o professor Fábio, o Maurício, a Marta Cavallari, o Felipe Tem o estatístico responsável também, né? Sim, é importante dizer quem está por trás desse instituto. É claro que no registro você tem que dar o nome do estatístico, mas as pessoas importam nessas pesquisas. Então, assim, eu também recomendo que quando você olhar o instituto, aqui quem está por trás desse instituto, qual é o porta-voz desse instituto, qual é a formação, né? Porque isso também é um indicador de seriedade, um indicador muito
Muito. E também, agora só para puxar um pouco da sardinha, eu faço parte do Conselho de Opinião Pública da ABEP, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Na ABEP a gente tem um código de ética, e especialmente a gente que publica pesquisa, recorrentemente, a gente tem um banco de dados conjunto das pesquisas que foram publicadas, ou seja, todo mundo tem acesso aos dados de todo que fez, então tem uma transparência. Então também, eu estou falando da Isomar também, então assim, membros da Isomar, membros da ABEP também tem um passo adicional de credibilidade, seguem um código de ética, então assim, a gente pode avançar, mas só para quem está ouvindo a gente, tem vários indicadores que já dão muitos indícios de quem está fazendo um trabalho sério e quem não está fazendo um trabalho sério. Perfeito. Olha que aula aí, hein, gente? Às vezes a gente perde tanto tempo no celular, tem gente que diz assim, mas às vezes acompanhar as questões eleitorais e saber de tudo é muita regra. Olha, fica vendo tanta bobagem na internet, né? Pega ali, joga no Google o nome da empresa, vê quem é que está pagando. Então olhe, né? Acompanha a pesquisa, mas olhe com cuidado, joga ali no Google o nome, a gente já acha tanta coisa, né? Então, fantástico. Eu acho que esse é o caminho, cada vez mais transparência, e realmente eu acho que a gente pode aprimorar um pouco essas questões de pesquisa mesmo. Às vezes a gente entra, né, lá no PSQL, que é o Sistema da Justiça Eleitoral, nossa, e tu já vê ali pelo recorte de dado, de estratificação, que tá tudo errado, né? Então, assim, tem algumas que são bem flagrantes, né? Que a gente já vê que tem um enviesamento ali e não respeitou os critérios. Mas pegando agora num ponto mais sensível, pegando o gancho aqui que o Dr. Maurício também falou antes, da ideia da campanha do Obama, que é uma questão bastante polêmica aqui no Brasil, porque para fazer pesquisas eleitorais, a gente tem a pesquisa de rua tradicional, né? Vai lá, aplica o questionário, aborda a pessoa, né? Só que agora a gente está migrando para esse tipo de pesquisa para o digital. Né? Então a gente teve uma polêmica agora de uma pesquisa que foi impugnada no TSE, né, da pesquisa Atlas, que justamente o que ela fez? Ela compartilhou, né, a ideia nas redes sociais e um link, a pessoa que clicaria no link assistiria um vídeo, né? Só que esse vídeo foi só para quem clicava, não veio a público, não foi registrado junto. Mas pegando esse tema de fundo, como é que estão sendo feitas essas pesquisas agora digitais? A quantitativa mesmo, para a intenção de voto. Como é que está sendo essa abordagem? Né? Porque na rua é uma coisa mais fácil da gente compreender, mas como é que está sendo feito agora? Quem vai? Pode começar. Não, por favor. Tem uma evolução dessa questão da aplicação de pesquisa. Em 2015, eu observava ali pelos dados da Exomar que ela apura estatísticas de todo mundo, de todos os países que tem institutos de pesquisa, tem associação de empresas de pesquisa. E nos Estados Unidos, lá os pais da pesquisa, já 95% eram pesquisas digitais. 95%. As pesquisas de mercado no Brasil já chegaram a esse indicador. 95% das pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, em ambiente virtual. E a turma de mercado não brinca com essa história. Né? Acredito que o comprador de pesquisa política é muito mais conservador do que os empresários que compram pesquisa, eles são mais recuados. Mas começou a se abrir para isso, sobretudo na dimensão estadual. As pesquisas digitais. Eu não acredito ainda, Amanda, que as eleições municipais estão prontas para a aplicação de pesquisas digitais. A gente não tem nem o abairramento de setor censitário na maioria dos municípios. Então você tem ali uma restrição para a aplicação dessa amostra. Por outro lado, você tem um eleitor cada vez mais protegido, em muros, em condomínios, em prédios, e o acesso a ele é mais difícil. A gente tinha ali antes pesquisa de ponto de fluxo, que o Datafolha é o mestre dessa história, ele praticamente que aplica isso, e as domiciliares. Né? Depois vieram as telefônicas, que também tem um avanço muito grande nessas pesquisas. E agora as digitais, dependendo do cenário, eu acredito muito na aplicação no cenário nacional e estadual, e eu tenho comparado muito as presenciais, temos feito as duas, e a sensibilidade para esse universo maior, estadual e o nacional, eu estou acreditando que está funcionando muito. Com todo o cuidado, toda a auditoria necessária, e as armadilhas digitais que possam acontecer. Né? Sim, mas eu já vou passar a bola para o doutor Maurício. Eu realmente acho que as eleições municipais vai ser uma loucura. Sempre né? A eleição ela é sempre mais volume, né? Mas, de fato, eu acho que foi a primeira pesquisa agora que a gente viu com a polêmica de ter sido feita, né? Essa captação digital. Doutor Maurício, como é que o senhor vê isso e como é que operacionaliza essa pesquisa digital? Eu vou contar um pouco da minha experiência com pesquisa digital, né? Porque digital é uma coisa muito ampla, né? Você pode ter vários métodos de coleta de... vou contar a minha experiência. Em 2014, a minha visão era que me incomodava o fato da gente estar distante das pessoas na hora de capturar o dado, né? Capturar a pesquisa. E a minha visão era que a gente tinha que estar dentro do celular das pessoas, né? E para poder ampliar, né, a relação com o entrevistado, com a entrevistada.
E aí a gente criou um aplicativo, que o aplicativo hoje tem outras funções, mas a ideia era que as pessoas baixassem o aplicativo e elas recebessem para responder pesquisa. E aí eu começava a engajar com ela. Eu comecei o aplicativo em 2013, hoje o aplicativo tem 4 milhões, quase 4 milhões de usuários no Olha Brasil. só. E aí hoje o aplicativo tem outras funções, foi bem além do que responder pesquisa. E como é que era esse convite para eles baixarem o aplicativo? Como é que era essa abordagem? A gente começou nas redes sociais, mas eu confesso para você que desde a pandemia é totalmente orgânico. Na pandemia a gente estava basicamente abrigando 1.000 usuários por dia, pessoas que queriam de alguma maneira se engajar em alguma atividade remunerada, enfim. Mas o que aconteceu? O que eu percebi? Hoje a gente tem 4 milhões desse aplicativo, a gente consegue fazer Como uma é que é o amostra. nome do aplicativo? Pinion. Pinion. P-I-N-I-O-N. Pinion. Olha, Pinion. É que quem quiser, assim, hoje o aplicativo serve para outras coisas, além de pesquisa, para atividades, para microtarefas, enfim. Mas o que eu aprendi, né, com essa pesquisa? Primeiro que hoje o professor Fábio tem razão, é muito mais fácil fazer uma amostra nacional, uma amostra estadual, do que uma amostra municipal. Claro que em São Paulo, por exemplo, São Paulo é um caso totalmente à parte no caso do aplicativo, eu tenho um usuário a cada 7 metros quadrados. Eu consigo, em São Paulo, na cidade de São Paulo... Só é quase na maior cidade, que grande. Na cidade de São Paulo, mas apesar do aplicativo estar a gente tem 5 mil municípios, a gente não consegue ter uma amostra em 5 mil municípios, né? E além disso, ainda no Brasil, isso é uma coisa que é um fato, a gente ainda tem analfabetismo funcional, né? Então como é que eu vou chegar nesse cara simplesmente com um link ou com uma pergunta? Então, e aí, a segunda parte da minha pesquisa, da minha resposta, é que eu tô vendo um movimento no mundo muito forte que ainda não chegou no Brasil, mas eu acho que não é inevitável chegar, que é um movimento de pesquisa híbrida. Que o importante é você cumprir uma amostra e você coletar, né, a partir dessa amostra o dado ou as perguntas que você quer fazer. Aí não importa se você está coletando ali no aplicativo ou se o cara está chegando lá nos rincões do Amazonas e fazendo a entrevista pessoal. Então esse modelo híbrido é um modelo que eu vejo muito fora do Brasil. Em que países tu vê esse modelo? Os Estados Unidos é o modelo, na Europa tem modelo híbrido, no próprio Chile, na eleição do Chile, a gente viu modelo híbrido. Eu acredito que no Brasil os institutos estão fazendo um modelo híbrido, é claro que nas publicações eu não vejo ainda, mas eu acho que a tendência, e até porque o público brasileiro é muito ímpar, né, que a gente tem... Eu me lembro que sempre o economista, o Edmar Bach, falava que o Brasil é uma Bélgica dentro de uma Índia, né? Então a nossa realidade são muito heterogêneas, né? Então, mas eu acredito que eu acho inevitável a coleta digital, a coleta via celular, porque as pessoas se relacionam mais com o celular do que com os próprios seres humanos. E aí a gente, olhando para o futuro, a gente vai ter uma geração que vai falar mais com inteligência artificial do que com pessoas, então a gente tem um teste sociológico. ChatGPT já virou psicólogo, né? Imagina. Mas o que vem antes da coleta digital ou não é qual é a amostra que você quer cumprir, qual é a curva do objeto de pesquisa que você está fazendo, entendeu? Isso. Porque a gente não pode confundir a ferramenta, que é o meio, com o objeto, que é o final. Então, Justo. A tendência é mais digitalização em diferentes níveis. Por exemplo, o que a gente faz com o Pinion é muito diferente do que a pesquisa que você mencionou faz. É um método diferente, os dois são digitais. E aqui eu não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que são diferentes. Mas o futuro é digital, sim, e o futuro é híbrido. Assim, e a gente obviamente, vai ter que... acho que o Brasil vai ter que se adaptar a isso. Que bom que tu deixasse esse gancho pra mim, essa bola quicando aqui pra mim. Porque eu já queria puxar esse assunto. Porque realmente, o nosso modelo eleitoral de controle de pesquisas tem as suas vantagens, a ideia da transparência, do controle, do acesso à informação para o eleitorado. Mas a gente também tem algumas regras de pesquisa que se combinam com algumas regras constitucionais de proteção de dados. Né, e de dados sensíveis, que tem a ver com as preferências políticas, religiosas, né, pessoais, sociais. Então, como é que vocês veem isso? Porque nesses países, provavelmente, na Europa talvez tenha já, né, já tem bastante legislação com relação à proteção de dados. Mas aqui no Brasil, por exemplo, para você captar um dado sobre preferência política, ele é um dado sensível, então tem que ter uma autorização prévia. Lei Geral de Proteção de Dados também. Como é que se faz isso no digital? Porque isso acaba sendo um empecilho, talvez, para uma abordagem mais digital, uma abordagem mais, né? E existe uma preocupação também, porque que existe... qual é a questão de fundo, né? Aqui no Brasil é proibido fazer essa ideia de perfilamento de dados, de direcionar a pesquisa, né? De pegar assim, não, eu vou fazer pesquisa só com quem sei que é mais de direita, ou mais de esquerda, ou candidato XY, porque isso enviesa o resultado da pesquisa. E também para não, para não explorar esse dado de forma a viciar a vontade do eleitor, que a gente usa muito esse termo, né? Como é que vocês veem isso? É possível conciliar ou nós vamos ter que, conforme o movimento mundial... Eu até conversei com o Dr. Maurício antes, que eu assisti um episódio dele de um podcast, que ele falava justamente que na China a gente tem uma abertura de dados, né, maior do que no Brasil. Como é que a gente vai conciliar isso? Será que vai ser um movimento inevitável? Ou nós vamos ter que achar um caminho preservando, porque agora a gente tem essas regras que... Né, e para evitar essa ideia de microtargeting, assim, como é que vocês veem isso?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a legislação, a LGPD, é uma legislação muito boa. Inclusive, a gente trabalha com pesquisa, todos os dados são anonimizados, né? Então, assim, a gente trabalha 100% anônimo. Você estava falando uma coisa que é muito importante na relação digital, é o consentimento. Então, obviamente, no caso do Pinion, a gente sempre... legal, a gente construiu o consentimento já baseado na GDPR, que é anterior à LGPD. Que é a lei, então, assim, a gente já construiu com essa lógica, né? Agora, essa é uma decisão, na verdade, cada país tem que legislar sobre isso, né? Cada país, porque é uma equação entre privacidade e os benefícios de você ter acesso aos dados. Por exemplo, o argumento lá na China é que as pessoas, basicamente, a privacidade é muito baixa, só que eles usam esses dados para políticas públicas, né? Para controlar a vacina, para controlar o sinal, o semáforo da rua, para controlar... Então, assim, para controlar acidente, enfim. A grande questão das sociedades, e cada uma não tem uma... Aliás, essa questão vai se intensificar com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela precisa de dados para retroalimentar qualquer coisa. Então, essa questão e talvez seja um dos motores que a China pode acelerar muito a inteligência artificial, porque eles não têm essas restrições de acumular dados como outros países têm. Mas, acima de tudo, isso é uma decisão cidadã, né? Cada país tem que... Agora, no caso da nossa pesquisa de opinião hoje, quem segue a Lei Geral de Proteção de Dados na minha opinião, está num arcabouço jurídico bastante seguro para os usuários. Então, assim, e todas as nossas pesquisas, todas completamente anônimas e completamente baseadas no consentimento. Perfeito, perfeito. Mas a gente sabe, porque a gente está aqui no evento, né? Tem abafador de som para vocês, mas a gente ouve. Agora teve um oba-oba aqui do lado. Mas voltando a esse ponto, porque a gente sabe que tem que ter essa proteção, mas muitas vezes, por conta dessa nossa exposição nas redes sociais, da gente mesmo expor os dados, às vezes acaba tendo esse cruzamento de dados, esse acesso aos dados, né? E tem também aqueles institutos que a gente sabe que talvez não sejam tão cuidadosos, tão respeitosos com a legislação e que acabam abordando para enviesar essas pesquisas, né? Como é que o doutor vê isso, doutor Fábio? Bom, primeiro eu acho que a garantia do respondente ficar anônimo, isso é fundamental, o professor Maurício já disse. Então, mesmo no digital, quando ali faz a abordagem para a pessoa participar, depois fica anonimizado os dados. Tem que ser, mais pela auditoria. Você colhe esses dados para fazer auditoria, para dar segurança nessa coleta de informação. Quem faz auditoria é preciso coletar os dados, mas depois deixá-los anônimos. E para abordar a pessoa, é aleatório também? Aí tem o processo estatístico da aleatoriedade. Porque se for pesquisa de opinião de voto, tem que ser esse espectro probabilístico, né? Probabilístico. É aleatório, mas é consensual, né? É consensual. Justo. Sim, claro. Agora, tem umas coisas que têm acontecido aí no mundo da pesquisa lá fora, por aqui eu ainda não vi muito, que é um pouco espantoso, né? Por exemplo, séries históricas de pesquisa, você tem uma mesma pesquisa que é recorrente, né? Na Europa está se trabalhando uma questão do banco de dados sintético. É uma coisa assustadora. Nossa. Quer dizer, a inteligência artificial projeta cada respondente da pesquisa, não é projetar a curva de crescimento, de evolução ou involução de qualquer indicador. Ela projeta cada respondente a partir das outras pesquisas anteriores. Aí você tem um banco de dados sintético. Você tem muita coisa que está acontecendo por aí, quer dizer, não é só anônimo, é a inexistência de um respondente físico de pesquisa, e isso tem ganhado muito corpo lá fora. Não sei se vai chegar por aqui, mas tem também esses movimentos aí de cuidado, de projeção, e que tem que ser avaliado com muito cuidado. É aquela coisa, né? Esses dias a gente estava num debate sobre inteligência artificial, esse nosso mundo cada vez mais digitalizado, e o pessoal, assim, às vezes demonizando muito. Bom, a gente tem coisas boas e ruins no mundo real, no mundo digital, então sempre vão ter os institutos querendo viciar a pesquisa, né, querendo fazer essas abordagens, mas a gente tem que partir do pressuposto de que a maioria, né, os bons players aí estão fazendo pesquisas fidedignas, mas até só para esclarecer o ponto, não é nem sobre consensualidade, tudo, é só porque agora, com esse debate todo, existe uma preocupação da justiça eleitoral, de eleitoralistas, em como é que seleciona a probabilidade na internet, assim, se não está sendo direcionada, a pessoa acompanha o comportamento, vê que se posiciona, vê que clica ali, e aí, então é uma atenção que tem se dado agora para essas pesquisas, né, uma preocupação com essa forma de abordagem, digamos assim. A gente está falando das publicadas, né? Isso, das publicadas. Não, assim, sendo muito honesto intelectualmente, é umas coisas que a gente tem que separar o argumento comercial do argumento técnico, né? Qualquer tipo de coleta de dados
qualquer tipo de amostragem, qualquer tipo de método, ele tem suas limitações. Não existe o método perfeito, né? E as limitações, você está falando de viés. Quando você vai para a rua e para alguém na rua, também tem um viés, o cara que está disposto a parar. Quando você vai entrar num domicílio, também tem um viés, o cara que está disposto a abrir o domicílio. Então, essa questão do viés, ela acontece já. A questão é como você administra isso, mais importante, a questão é como você é transparente, não só para os seus clientes, mas para a opinião pública, de como é que você faz isso. Não existe um método perfeito, né? Nem o censo, que em teoria entrevista todo mundo, é perfeito também. Então, a questão é o digital, assim como o presencial, assim como o domiciliar, assim como o telefone, tem as suas restrições também. Perfeito. Toda pesquisa tem erro. Toda pesquisa sim. tem erro. É uma Intervalo estatística, de né? Ela tem um confiança. intervalo. O viés vai acontecer. Uma margem A de questão erro, é como né? você administra ele, né? E olha só, né? Isso, se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Mas jogaram uma outra bola aqui. Porque eu queria pegar esse gancho de justamente que a pesquisa... Por que a pesquisa? As pessoas falam muito, né? E aí agora eu tô trazendo o argumento de mesa de bar para os doutores responderem. Por que muita gente diz assim, ai, mas a pesquisa errou? Ai, as pesquisas estão errando. As pesquisas... Por que isso acontece? Por que um resultado de uma pesquisa não necessariamente corresponde com o resultado da urna? Olha, eu gostaria de fazer até uma separação. Antigamente, quando a gente fazia pesquisa, 15 dias antes da eleição, você corria o risco da pesquisa ficar atual ainda 15 dias antes. Verdade. Hoje em dia, com a velocidade da informação, tem que ser cada vez mais próxima do dia da eleição, do dia da votação. Tem essa questão. Agora, a pesquisa, ela garante... Estamos muito voláteis, né? Sim. Agora, de qualquer forma, como o professor já salientou, você tem uma amostra e uma inferência. Você pega um pedacinho, é o mesmo papel de quem faz feijão bem feito. Não precisa provar o feijão inteiro, tá certo? Perfeito. É uma amostra dele. Não precisa tirar o sangue inteiro da pessoa O também. sangue inteiro da pessoa depois. Quer dizer, você projeta, faz a inferência de um resultado a partir de uma amostra. Só que ela tem margem de erro e tem intervalo de confiança. Tem duas estatísticas ali. E pode acontecer de ficar fora, mas tem que ver o contexto da história. Foi próximo da eleição, foi na véspera. Pesquisa boca de urna tem maior responsabilidade. Né? Mas a gente já viu aí em algumas eleições que até no momento de boca de urna, movimentações de dia da eleição, isso pode acontecer. E isso não pode ser um motivo para demonizar uma pesquisa publicada. Não, Perfeito. esse ponto é muito importante. Eu acho que a pesquisa, vou falar o óbvio aqui, né? É o retrato do momento, né? E a única pesquisa comparável A foto do momento, né? é a pesquisa da boca de urna. A boca de urna resolve dois problemas. Um é ela só entrevista quem apareceu para votar, então não tira a abstenção. E outra coisa, não tem indecisos, né? Na boca de urna. Apesar que eu sempre conto uma história, quando eu era pesquisador de campo em 98, né, uma experiência que eu tive, eu fiz boca de urna, né, e aí em Belo Horizonte, eu cheguei, abordei um mineiro lá e perguntei quem o senhor votou no passado. Ele falou, tô em dúvida ainda. Eu falei, como assim, você acabou de sair? Mas é muito importante esse ponto que você falou das pesquisas erraram ou não. Esse foi um dos principais motivadores de eu abrir o fundo. Porque eu ficava intrigado como é que tanta gente inteligente do mercado financeiro pegava a pesquisa e usava como projeção e bola de cristal e não com o que ela entregava. A pesquisa não entrega uma projeção. Se você quer fazer uma projeção eleitoral, você tem que considerar duas variáveis que o professor Fábio falou aqui. A primeira variável é de quem vai aparecer ou não para votar. Essa, assim, e a pesquisa ela não consegue projetar quem vai aparecer ou não para votar. Ela consegue. E a segunda variável é justamente os indecisos da reta final, que muita E se gente vai que aparecer toma... e mudar o voto, né? E anular. Tem muita gente que decide na reta final, porque é uma coisa muito básica. Antigamente, você não ia conseguir informação nova no dia da eleição, talvez até no final de semana ou na semana da eleição. Eu me lembro que eu sempre conto essa história. Em 89, no segundo turno, teve aquela questão do Lula colocando o Fernando Collor colocando no programa eleitoral a ex-namorada do Lula que disse que ele tinha pedido para ela abortar. Isso foi um tema durante 10 dias. Hoje em dia, num ciclo de presidencial, você tem um tema novo por dia, né? Então, assim, e as pessoas podem acordar de manhã, fazerem um Google e aprenderem tudo sobre a eleição. Então, então o que eu olhei? Eu falei, nossa, o mundo ainda olha a pesquisa como projeção, então as pessoas vão sempre errar, né? Nessa perspectiva vão sempre errar. E quando a gente quer fazer uma projeção eleitoral, a gente não pode só... A pesquisa é uma variável, sim, mas a gente tem que fazer uma estimativa da probabilidade de quem vai aparecer para votar ou não. A gente tem que fazer uma probabilidade de quantos eleitores ainda podem decidir. E aí uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito de olhar a pesquisa espontânea de intenção de voto, né? Primeiro porque quando a pessoa fala espontaneamente um nome, ela está muito mais engajada do que quando a gente, obviamente, sem ofertar estimula, as né? opções, Até o nome já fala, estimula, né? Você está estimulando. E a segunda, muito importante, que eu vejo em país após país, é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que vota de maneira espontânea. Você vai para a urna, você não vê todas as opções, como você via lá até 96, você via, mas depois com a urna eletrônica você tem que espontaneamente botar. Hein? Então, a espontânea, na verdade, ela melhor simula como o eleitor brasileiro vai à urna.
E os indecisos na espontânea são sempre muito mais altos que os indecisos na estimulada. Ali está o grau de indecisão real da campanha. Então. Olha só, perfeito, gente. Que aula, hein? Que aula que estamos todas e todos assistindo aqui. Infelizmente, por conta do nosso horário, o Dr. Maurício vai subir ao palco agora. Estamos aqui, né? O podcast está rolando durante o evento, mas eu tenho certeza que para mim foi fantástico. Acredito que para todo mundo que esteja ouvindo, que vá ouvir, né? Depois dessas gravações, vai gostar muito. Sigam os doutores, estão nas redes sociais, né? Estão os institutos, tem o aplicativo Plínio, o Dr. Maurício. Então aproveitem para se inteirar mais. Eu vou passar a bola aqui para os nossos convidados se despedirem aqui dos ouvintes da Eleitoralista. Doutor Fábio, primeiro, por favor. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de ter participado, aqui do lado de um grande pesquisador, a gente vai ter um papo sobre pesquisa e quem sabe colaborar aí com quem tem interesse em conhecer mais sobre o tema. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma honra enorme, doutor Maurício. Amanda, obrigado, professor Fábio, também é uma honra minha, eu sempre acompanho o trabalho dele. E é sempre bom essa oportunidade de a gente estar num evento dessa magnitude aqui, trocando ideia e aprendendo acima de tudo, né? Não, com certeza, eu estava aqui pensando, o Compol proporciona isso, né? A gente se encontrar, a gente se conhecer, não os conhecia ainda pessoalmente, então foi uma alegria enorme quando o Marcelo viabilizou para vocês participarem aqui. E eu tenho certeza que a repercussão vai ser ótima, né? Depois a gente vai divulgar e aí vocês vão saber também. E é isso, o nosso primeiro episódio aqui ao vivo, direto do Compol. Fiquem atentos, ativem as notificações, porque vai ter muito hoje ainda pela frente.